Gênesis 50, 22 a 26. Vamos ler todos juntos? Pode olhar aqui para a tela para a gente ler juntos. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir dessa terra, terra que Isaac e Jacó. José veio jurar aos filhos de Israel: certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José, de 110 anos, e embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Existem pedidos que são feitos, mas não são pedidos fáceis. Eu tinha um amigo de seminário que era absolutamente diferente de mim. O Vinícius está fazendo seminário, o Vinícius gosta de seminário, ama o seminário. Eu sempre detestei, eu não gostava, eu achava demorado, eu era muito impaciente, eu reclamava de professor. Eu achava, você é uma pessoa chata? Então, eu não gostava, nunca fui apaixonado pelo seminário. Não vou mentir. Entendeu? Estou vendo Ruth Lázaro daqui, ela que não me amaldiçoe. Mas não vou mentir, não vou mentir, eu não gostava, entendeu? Mas eu tinha um amigo que me levava para casa de volta. O nome dele era Eugênio. Eugênio me levava para casa de volta e eu chegava reclamando do seminário. E ele falava: calma, Léo, você tem que ver que é assim, assim, assim. E eu acho que ele tinha assim, uma habilidade para lidar com o maluco, que ele me acalmava, e eu voltava bem para casa, a gente ria, e era sempre, entrava igual, sabe, o Taz, dentro, entrava no carro e saía, voltava bem. Mas o Eugênio adoeceu. Você sabe bem disso. E aí o Eugênio adoeceu e a gente teve câncer, eu acompanhei o Eugênio nas químios, em algumas. Foi um momento assim bem horroroso. Mas o filho do Eugênio adoeceu também no período, com uma doença psiquiátrica. E eu me vinculei a ele de uma maneira, a Beth, na época, acompanhou a severidade disso, sabe? Ela conhecia a severidade do que, por ser médica, né? Do que eles viviam. Quando Eugênio morreu, eu estava muito colado com o filho dele. A doença dele ficou tão grave que ele se desconectou de outras pessoas, ele se conectou comigo, mas se conectou muito comigo. E antes do Eugênio morrer, eu lembro que eu fui falar para o Eugênio: Eugênio, fica tranquilo, vai em paz, cara. Todo aquele final que é horroroso eu vivi. Aí eu falei para o Eugênio assim: Eugênio, eu vou cuidar do teu filho. Aí passou umas horas e o Eugênio morreu. Eu cuidei dele por 10 anos. Mas a doença psiquiátrica, ela consome a gente. Eu acho que só pai e mãe conseguem pegar de frente, segurar de frente, segurar o touro no chifre mesmo, só pai e mãe. Aquilo me cansou. E eu não conseguia cumprir o que eu tinha prometido. Era melhor não ter prometido, né? É mais bonito não ter prometido. Você me cansou de uma maneira que eu não consegui cumprir. E eu fiquei... E arrasto isso por muito tempo, essa lembrança.
de não ter conseguido ser aquilo que eu queria ter sido na vida dele. São promessas que, na hora da morte dele, não me fez prometer isso. Foi só um pacto que a gente fez. Mas eu não cumpri. Quando José vai morrer, ele fala o seguinte: eu tenho uma história aqui no Egito. O Egito foi importante para a história do nosso povo. Mas eu não quero meus ossos aqui. Eu não quero meus ossos aqui. Quando eu morrer, eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem os meus ossos para qualquer outro lugar. Eu quero que vocês levem para Canaã, mas eu não quero meus ossos no Egito. Não qualquer outro lugar, claro que não qualquer outro lugar. Porque havia uma promessa, mais que estava ligada à tradição do que ao registro, que aqueles que estivessem em Canaã seriam os primeiros a se levantar do chão. E José disse: eu não quero meus ossos do Egito. Mas ele não estava dizendo assim: joga minhas cinzas no aterro. Não era isso. Não era simples assim: olha, quando eu morrer, joga minhas cinzas em Paquetá. Você entendeu? Não era isso. Era um troço complicadíssimo. Ele mesmo, quando assumiu, quando fez esse pedido, eu acho que ele não tinha noção do que ele estava falando. Claro que ele não tinha noção, primeiro, que ia durar 400 anos. Que ia durar 400 anos. Que o exílio ia durar 400 anos. Então ele não tinha noção disso. Como ele também não tinha noção de que as pessoas iam carregar 40 anos aquela caixa atrás delas, nas costas, debaixo do braço. Porque foram 400 anos de exílio e 40 anos no deserto com aquela caixa debaixo do braço. Joga essa caixa fora. O que você tem aí? Entendeu? Joga isso fora. Entendeu? Aí, eles carregaram aquele troço, vírgula, que não tinha poder nenhum, tá? Que fique claro, que não tinha poder, que não era santo, que não era nada, que não era sagrado, que não tem nada disso, hein? Tinha uma questão simbólica. Os ossos de José, eles são didáticos. Eles ensinavam coisas para o povo. Ele ensinava para quem via e ele ensinava para quem carregava. E algumas coisas que os ossos de José nos ensinam, eu queria que você levasse para casa. As circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Gente, as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. José estava dizendo que, sabe, a minha estada nessa terra é temporária. Ser jogado numa cisterna pelos meus irmãos é temporário. Sabe, ficar preso injustamente numa prisão é temporário. Ver a fome de Israel é temporária, a vaca magra é temporária, a vaca gorda é temporária, eu subir ao poder, isso tudo é temporário, porque as circunstâncias são temporárias, mas o propósito é eterno. Só entende isso quem vai assumir a igreja hoje, meu irmão. Só entende isso quem vai votar nisso hoje. Só entende isso quem vai ser votado. As circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Deus tem os seus planos, nós vamos herdar os propósitos de Deus, nós somos parte dessa coxa de retalho. O Senhor Márcio canta maravilhosamente bem o tapeceiro, e a gente está cansado de ouvir tapeceiro. Eu acho que eu não me canso de ouvir que a tapeçaria do lado de um lado, ela é toda cheia de pesponto, né? Toda cheia de pesponto, feia. Mas quando a gente vira a tapeçaria, ela tem outra coisa. Ela conta uma outra coisa. Porque a nossa vida é assim, feita de matizes escuras e por cores alegres e tristes. A felicidade é esse buraco que acontece entre as coisas.
Entre as coisas tristes, entre os tons cinzas, os tons pastéis, felicidade acontece. Precisa caminhar quem tem ideia desse binômio, o transitório e o eterno. Nós precisamos entender que existe vida após a morte. Existe vida após a morte. Esse pedaço aqui de 90 anos que nós vamos viver é muito pequeno diante da eternidade. Então, nosso olhar tem que ser para a eternidade. Por isso que eu entendo uns e outros que ficam beatos de uma hora para outra. Porque é eternidade. É parar de olhar para cá e olhar para a eternidade. É mudar a perspectiva de olhar. Então, os ossos de José vêm dizer para a gente não se desesperar. Para a gente não se desesperar, calma. Calma. Porque a tapeçaria ainda está sendo feita. Calma. Um cara orava pelos amigos e orou, 25 anos pelos amigos. Entendeu? Eu espero não orar tanto assim pelos meus amigos, não. Mas ele orava pelos amigos. Primeiro, conheceu a Deus 1 mês depois. Segundo, 5 anos depois. Terceiro, 15 anos depois. E os outros depois que ele morreu. Ele não viu, mas ele morreu entendendo o que é propósito. Não sei se tu é do tempo do cinema lotado. Tu é do tempo do cinema lotado, porque eu sou. Gente, Madureira 1, Madureira 2. Coisa de pobre, né? Muito coisa de pobre, né? Né, Carla? Muito coisa de pobre. Madureira 1, Madureira 2, lotado. Aí aquela fila vinha, a gente chegava até a porta. Quando chegava lá, o cara virava aquela placa amaldiçoada, escrito lotado. Você aceitava sentar com a cara colada, não é no chão, a gente sentava no chão. A gente sentava no chão com a cara colada na tela, mas estava tudo bem, torcicolo, depois a gente via, botava gelol, mas estava tudo bem, a gente aceitava, mas ficar do lado de fora andava. Então a gente sentia raiva de quando o cinema fechava, mas tinha uma coisa que dava mais raiva, era quando alguém passava com bilhete comprado. O cara passava, a cara de quem passava com bilhete comprado, a gente ia na fila, né? E o cara passava com a cara de quem comprava, passava com bilhete comprado na mão, ia lá, apresentava, e daqui a pouco o cara virava a placa do lotado. Bem, existem uns que são amados por Deus, protegidos por Deus, mas não sabem disso. Existem os que são amados por Deus, os que são protegidos por Deus, e sabem disso, porque eles vivem com um bilhete já comprado. A gente devia olhar para a vida com a perspectiva de que eu tenho o bilhete. Entendeu? Que o meu bilhete está comprado. Quando a gente olha para essa vida com a perspectiva, com a tranquilidade de quem está o ingresso, chega junto a informação, nós vamos chegar a Canaã. Não importa o tempo, nós vamos chegar a Canaã. Não importa o tempo, Deus vai tirar do Egito. E o texto diz, bota o 25, eu acho que é o 25, Márcio. Certamente Deus nos visitará. Então eu quero falar para você que está aí com problema com o neto, você que está com problema com o filho, certamente Deus nos visitará. A gente precisa acreditar nisso. Essa certeza, essa presença do bilhete, é a certeza que que meus ossos não vão ficar no Egito. Era muito maior do que um transporte físico. Era um recado para o povo de incentivo, que empurrava o povo para cima, que empurrava o povo para frente, que fazia o povo sobreviver a cada dia. Sabe, tudo vai dar certo, Deus vai tirar a gente dessa. Deus vai tirar a gente dessa. Os 2 pássaros estavam em cima da árvore. Um pássaro olha para o outro e fala assim, por que eles correm tanto?
por que eles correm tanto? O pássaro responde: eles não têm o Deus da gente. Assim que a gente devia ser. Por isso que eu corro demais. Por isso que eu falo demais. Por isso que eu, às vezes, conto anedota demais. Dirijo meu carro, correndo e chegando no mesmo lugar. Por isso que eu levo essa vida agitada demais. Porque ele não tem um Deus como nós. Eles que correm dessa maneira angustiada, não têm o Deus como nós. José também me ensina uma outra coisa. O sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Canaã. José, onde esteve, foi maravilhoso. Eu nunca vi alguém dizer que onde ele colocava a mão, era abençoado, progredia. Eu sempre olhei esse texto com ironia, tá? Como é que será progredir na prisão, hein? Deve ser legal. Progredir na prisão. E onde ele colocava a mão, ele progredia. E ele fez um bom trabalho, hein? Ele fez um bom trabalho no Egito. Mas apesar de tudo isso, ele não entregou o coração ao Egito. Sabe por quê? Tem a ver com pertencimento. Apesar de estar no Egito, ele sempre pertenceu a Canaã. Apesar de estar no Egito, ele sempre fez parte de Canaã. Porque se a gente tivesse esse sentimento de pertencimento, de saber quem somos, de saber o Deus que guia o meu amanhã, que escreve a minha segunda-feira, se eu tivesse essa certeza, essa perspectiva de pertencimento, eu me agarraria menos às coisas. Eu me agarraria menos às coisas, eu não ficaria, eu não brigaria tanto, eu não brigaria na família tanto. Se eu tivesse noção do transitório e do definitivo, se eu entendesse esse binômio, eu não sofreria tanto no trabalho, uma palavra não me atingiria tanto. Porque eu tinha noção de quem eu sou, quem é o meu Deus e para onde eu vou. De onde eu vim e para onde eu vou. Os ossos de José falam dessa coisa do pertencimento. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Eu sou embaixador. José carregava uma expectativa escatológica. E ele levava isso a sério. A perspectiva de que aqueles que se levantassem, quando o Senhor chamasse, os que estivessem em Jerusalém, os que estivessem em Canaã, os que estivessem na terra do Senhor, esses seriam os primeiros a se levantar do chão. Então, as escolhas de José, os textos de José, a vida de José, as aflições de José eram ligadas ao futuro que ele acreditava. Mas às vezes a gente vive como se a gente não acreditasse nesse futuro. A gente não tem esse link escatológico de futuro. Porque a gente é imediatista. Por isso que fazia tanto sentido carregar os ossos. Porque os ossos carregavam um simbolismo de dizer que a gente se movimenta pelo aquilo que a gente crê. A gente tem que se movimentar pelo aquilo que a gente crê. Vou contar uma coisa para você. Vou contar para você. Ninguém tira a gente do lugar que a gente tem que estar. E a gente não fica no lugar que não tem que estar, no lugar que não tem que ficar, nem um dia mais. Então eu vou te explicar. Ninguém tira você de lugar nenhum. Ninguém tem esse poder. Nenhuma pessoa.
tem esse poder. E nenhuma pessoa tem poder de te manter num lugar que você não é para ficar. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Ninguém fica um dia a mais num lugar que não tem que ficar. E ninguém tem poder. Às vezes a gente dá tanto poder aos outros, cara. Às vezes os outros destroem a nossa semana, destroem o nosso mês, destroem o nosso ano. Porque a gente começa a ficar aquartelado, atemorizado. E a gente não fica num canto um dia a mais do que tem que ficar. E também não fica num canto um dia a menos do que tem que ficar. Porque a nossa vida está na mão de Deus. É isso. Isso sim tem a ver com pertencimento. Porque isso cá para nós dá paz para a gente. Dá paz para a gente. Que as coisas não duram mais tempo do que deveriam durar. Então, por favor, para de chorar por roupa, para de chorar por carro, para de chorar por casa, sei lá, para de chorar por essas, de se angustiar com essas coisas. Porque nós não somos do Egito, nós somos de Canaã. Vocês devem ter achado que a igreja ia fechar. Em algum momento, vocês se olharam, se entreolharam, assim, que isso não vai dar certo, não. Isso vai dar ruim. Isso vai terminar mal. Vocês acharam que a igreja ia fechar. Quando a gente tem a dimensão do pertencimento, a gente sabe que a tua mão comanda meu destino. A gente tinha que conseguir tirar da teoria as coisas que a gente canta, porque a gente canta, porque eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas a gente canta, mas a gente não vive, cara. A gente não vive. A gente precisa acreditar que um cidadão de Canaã não se deixa consumir pela incerteza do Egito. O cidadão de Canaã se move entendendo para onde vai e por que vai. Projeta, por favor, Êxodo 13, 19. Êxodo 13, 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto disse aos filhos de Israel: certamente Deus vos visitará. Deixem, e certamente Deus vos visitará e virá em vosso auxílio. Levem os ossos convosco. Deixa eu ler. Certamente, vamos ler juntos? Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia solenemente dado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, depois subir. Gente, ele não tinha nada a ver com a história. Passaram 400 anos e a caixa foi parar na mão dele. Mas ele entendeu que era ele quem tinha que levar. O nome disso é responsabilidade. O nome disso é responsabilidade. Existem tarefas que são dadas para nós. O nome disso é responsabilidade. Se elas chegaram, é porque Deus capacita. Porque a quem Deus dá a visão, dá o dom. Deus capacita. Será que sou eu que vou assumir essa igreja? Eu estava, gente, acho que quase ninguém, aqui, deve até ter um grupo aqui, sim, que é lá da época da escola pública, aqueles teatros. A Carla não é mais daqui não, né? Está aí a Carla? Cadê a Carla? Ah, Carla, você está loura!
Você está loura! Carla, você está loura, como é que eu vou te conhecer? Não, isso aí deixa para lá. Não, mas eu estou dizendo que há anos eu estava de cadeira de rodas. Nós fizemos uma peça juntos, eu e a Carla e um grupo aqui enorme, entendeu? Você entendeu? E, cara, a gente tem que ter a certeza de que Deus dá bom termo às coisas, que aquele que começa as coisas vai até o fim. Faz sentido a nossa luta, faz sentido aquele tempo de arrumar cadeira lá na escola pública, faz sentido, aquilo tudo faz sentido. Então, a você foi dado a caixa. A você foi dada a caixa, faz sentido. Faz sentido os anos ter passado, Carla, faz sentido os anos ter passado e você ter continuado com a caixa. Você ter continuado carregando a caixa, porque a gente quer ver os filhos aqui correndo, a gente quer ver as crianças aqui, a gente quer ver os moleques aqui na frente orando, a gente quer ver isso, porque uma tarefa foi dada para nós. Então leva, então a tarefa que você recebeu de cuidar dos seus filhos, leva, mas leva bem. E não se ressente disso. Ela cresce. Não se ressente disso. Você entendeu? Não se ressente disso, leva bem, porque foi dado para você. E se foi dado para você, é porque você tem condição. Quando os talentos foram distribuídos, qual foi o critério? Qual foi o critério? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Porque se você recebeu, se foi dado para você, é porque você tem condição de levar essa caixa. Esse filho é teu, esse moleque é teu, foi dado para você, é porque você tem condição de levar essa caixa. Não se ressinta disso, não faça textos de lamento disso, se orgulhe entendendo que foi dado. E botaram essa caixa na minha mão, gente. Eu não estava aqui. Eu não estava lá 400 anos atrás, quando os homens prometeram, e eu que tenho que levar a caixa. Mas foi dado a você, esse filho foi dado a você. Então leva bem. Faz teu trabalho. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém tem o poder, ou deveria ter o poder, de nos desestimular a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Ninguém tem que falar para, assim, larga essa caixa. Ninguém tem esse poder de desestimular a gente, entendeu? Quando a Elaine está aqui na frente, empolgada, contando as coisas que a igreja fez, quantas vezes ela já não ouviu coisas que desestimularam? Quantas vezes? Ninguém tem poder de desviar a gente daquele foco que Deus deu. Entendeu o que eu falei? Seja com filho, seja onde for, seja com ministério, ninguém tem esse poder. Ninguém tem o poder de desviar a gente daquilo, ser pai, quer ser pai, ser músico, ser presbítero, ser mãe, ser qualquer coisa, ser pastor. Nós não devemos desistir daquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, terminando, tá? Agora, para terminar, faz sentido a caixa que você carrega, amém? Amém. Nós não vivemos apenas dos elementos concretos. Nós fomos chamados para viver dos elementos sagrados. Nós não vivemos das folhinhas, antigas folhinhas dos calendários. Nós fomos chamados para viver dos elementos sagrados. Então eu sei o que eu carrego. 3. Faz sentido todo o meu esforço pelo que eu creio, seja pelo que eu creio, seja por alguém. Faz sentido. Como dizia o poeta, para quem ama, nada é tão longe. Para quem ama, nada é tão longe. E a gente acreditar cada dia que certamente Deus nos visitará. Os ossos de José tinham uma mensagem. E a mensagem de José, nos seus ossos,
que não tinham poder de nada, que eram só resto de calço, se tiver que tinha alguma coisa ali. A mensagem de José era: certamente Deus nos visitará. Eu queria que você levasse para o coração a certeza de que certamente Deus nos visitará. Podemos repetir? Certamente Deus. Quando os dias são difíceis, que suba ao nosso ouvido uma frase: certamente Deus nos visitará. A igreja está elegendo hoje pastor. Sabe por quê? Certamente Deus nos visitou. Amém? E assim será em todas as áreas da nossa vida, porque é Deus quem ajuda a gente a chegar lá. É Deus quem ajuda a gente a chegar lá. Mesmo quando as coisas ficam esquisitas. É Deus que nos ajuda a chegar lá. Leva esse texto para o seu coração. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar nos olhos de José, porque quando eu estudei eu nunca nem tinha ouvido falar. Então leva esse texto para o seu coração. Quando a Fátima esteve muito perto de morrer, e nós fomos visitar a Fátima, eu descobri duas coisas. Ela riu, ela sabe o que eu vou falar. Quando eu fui visitar a Fátima, descobri duas coisas. Primeiro, que Deus ressuscita pessoas. Ela foi ressuscitada, ó. E a segunda, que ela tinha cabelo branco. Ficou um tempão, parecia aquelas mulheres de NPS, sabe? Até aqui, branco. Falei assim: Fátima, você tem cabelo branco. E o que sobra daquele dia, daquela visita, daquele período tão difícil na tua vida, você flertou muito perto com a morte. Certamente Deus nos visitará. Quando os filhos dão trabalho e são complexos, a gente tem que ouvir lá no nosso ouvido uma voz que diz assim: certamente Deus nos visitará. Palavra da salvação. Deus nos abençoe.